Olá, amigo prevencionista. Vamos à nossa aula 2, plano de ação na nova NR1, o GRO, e vamos falar também sobre 5W2H. Então, nessa aula, vamos comentar aqui sobre o plano de ação que compõe o PGR. Essa aula é do módulo 5, PGR e o controle de riscos. Eu sou o professor Luiz Silva, estarei com vocês nessa aula. Vamos começar, pessoal, vendo o que está escrito na nova NR1 sobre plano de ação. Lembrando que o plano de ação é um dos requisitos que fazem parte do controle dos riscos, né? E esse sim, controle dos riscos é uma parte integrante do gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então hoje vamos falar especificamente sobre plano de ação. A organização deve elaborar plano de ação indicando medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, conforme o subitem 1.5.4.4.5. O que fala esse item? Que é aquele item que diz sobre avaliação dos riscos. Então, os riscos ocupacionais devem ser classificados, né, observando a combinação entre severidade e probabilidade, para fins de identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação. Então, o plano de ação ele é constituído, né, a partir da nossa avaliação de riscos. Então, eu avalio os riscos, classifico esses riscos e, a partir dessa classificação, eu vou introduzir ações no meu plano. Então, para aqueles riscos que têm ali classificações mais importantes, nós teremos ações prioritárias. Para aqueles riscos que têm classificações menos importantes, nós teremos ações não prioritárias, né? Então, conforme a nossa matriz de risco, é que nós faremos a introdução dessas medidas de ação. Mas se nós temos também medidas de prevenção já sendo adotadas, o que nós deveremos fazer, pessoal? No nosso plano de ação, aprimorar essas medidas para que a gente consiga mitigar a classificação do risco ou manter. Se ela já está num risco aceitável, eu preciso manter ela ali. Então, no meu plano, eu vou ter ações, né, para manter as medidas de prevenção, né, sendo eficazes. Para as medidas de prevenção, deve ser definido um cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados. Então, sempre quando a gente falar de programa, tem que ter cronograma. O PGR tem cronograma de ações, porque cronograma faz parte do plano. Então, eu preciso ter, né, datas, ações e datas com prazos, né, e um cronograma de adequação. Eu preciso fazer o acompanhamento desse cronograma e aferir os resultados. Então, eu preciso acompanhar e verificar se para aquilo que eu programei, né, está sendo atendido ou não. Então, vamos dar uma olhadinha no nosso plano de ações aqui para verificar se ele está atendendo a NR1. Esse é o plano de ação sugerido para vocês utilizarem, né? Então nós demos também um modelo de inventário e agora de plano de ação. Primeira parte do plano, nós temos a descrição das ações. Vejam, pessoal, que essa descrição está atendendo o item 1.5.5.3.1 da norma, que é o item que fala sobre implementação e acompanhamento das medidas de prevenção. Mas por que eu estou mencionando esse item? As medidas, os controles dos riscos, ele é composto pelas medidas de prevenção, plano de ação e implementação e acompanhamento das medidas, né? Então são três partes ali que compõem o controle dos riscos. Nós já falamos da primeira parte, medidas de prevenção, e agora da segunda e da terceira. Eu estou inserindo a terceira parte do controle de riscos, que é a implementação e acompanhamento das medidas, junto ao plano, tá bom? Então vamos lá. A implementação das medidas de prevenção, né, devem ser registradas. Então você tem que registrar todas essas ações no plano. Então você vai listar aqui todas as ações. Então a forma de listar no próprio plano, nós temos aqui o número, para fazer referência ao que nós colocamos no nosso inventário, né, quando nós vimos isso na aula de inventário de riscos, e a descrição das ações. Então você vai registrar, né, as ações dentro do plano. Próxima parte seria a classificação do risco residual. Para que classificar? Nós vimos anteriormente, né, no início dessa aula, que as ações devem ser colocadas a partir da classificação do risco. Então, quando eu vou anotar as ações, eu já vou ver aqui qual é o meu risco residual. Então,
considerando as ações que eu já tenho implementadas, qual é o risco que hoje, efetivamente, meu trabalhador está exposto? Ele vai aparecer aqui, frente à ação que você colocou. Tá? Então, com isso, você consegue priorizar. Você vai preenchendo o plano, colocando a lista de ações que devem ser feitas, registrando as ações e vendo qual é o risco residual que você encontrou na sua avaliação. Com isso, você vai poder, na próxima etapa aqui do plano de ações, priorizar essas ações. Então, para aqueles que têm um risco residual maior, né, você vai colocar um prazo menor, dar uma atenção maior para a adequação desses trabalhos. Eu coloquei também, pessoal, uma coluna sobre valor do investimento, uma previsão. Né? Eu sempre acho importante, né, mencionar nos nossos planos o valor de investimento para que a gente consiga fazer um gerenciamento também da área, do budget disponível para fazer as adequações. Então aqui tem o valor do investimento, uma previsão, né, de quanto vai ser necessário investir para atender essa ação. Parte importante é o prazo, né? Então eu tenho que ter cronograma e tenho que ter, ou seja, data para concluir essas ações. Então aí eu tenho o prazo, né, para você poder implementar. O próximo é a situação. Então, para eu colocar a situação dessa ação que foi planejada, eu preciso fazer uma auditoria. Então, dá uma olhada o que a norma fala sobre isso. Então, na parte de implementação e acompanhamento das medidas de prevenção, ela diz que o desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada. Então você vai precisar olhar sempre para esse plano de ação. E tem que contemplar o quê? A verificação da execução das ações planejadas. Então você vai verificar todas as ações e você vai atualizando aqui no plano essa coluna de situação. Se essa ação está dentro do prazo, atrasada, foi concluída, replanejada. Então, na situação é que você vai fazer esse acompanhamento e registrar, né, a situação. O que mais você considera? As inspeções nos locais e equipamentos de trabalho e o monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos quando aplicável. Então, se eu desenvolvi uma ação, uma proteção coletiva, e o objetivo dessa proteção coletiva era diminuir a intensidade de um determinado risco, eu vou precisar fazer uma nova avaliação. Né? Essa nova avaliação é para acompanhamento da medida de prevenção. Será que houve realmente uma redução? Agora eu estou com risco num nível satisfatório? Então, para acompanhar, vale tudo isso, né? Mas como eu disse para vocês, eu acho que eu resumiria a implementação e acompanhamento das medidas através de auditorias. Você deve sempre auditar o plano, não pode planejar e largar lá. Você tem que estar olhando para o plano sempre, né, para fazer esse acompanhamento. Após a coluna de situação, tem o responsável. Então aqui você vai nomear quem será o responsável pela implementação dessas medidas de prevenção ou a área responsável. E por último, eu tenho a evidência de conclusão. Então vamos dar uma olhada de novo o que diz a norma na parte de implementação e acompanhamento das medidas de prevenção. Ela diz: as medidas de prevenção devem ser corrigidas quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia em seu desempenho. Por isso tem que ter evidência. Eu concluí a minha ação. Eu faço a monitoração do ambiente de trabalho, eu vou lá fazer uma inspeção no local de trabalho e evidenciei, olha, realmente melhorou, o nível a classificação de risco diminuiu. Mitigamos esse risco e põe as evidências. Quando você termina a ação, né, você tem que ter evidência de conclusão. E para isso, o que você tem que fazer? Avaliar essa medida que foi implementada, acompanhar essa implementação, essa mudança, se realmente foi eficaz, né, você consegue colocar uma medida de conclusão e encerrar. Né? E o que a norma diz? Devem ser corrigidos. Essas ações precisam ser corrigidas quando você não tiver uma eficácia. Então você comprovou que implementou uma medida, a classificação de risco é o mesmo, então você vai precisar adotar outras medidas de prevenção. Né? Por isso, terminou as ações, não é só atualizar o plano e pronto. Tem que pôr evidência de conclusão. Para pôr evidência aqui, tem que ir lá fazer a avaliação no ambiente de trabalho para verificar se realmente houve mitigação. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o 5W2H. Essa é uma ferramenta de gestão para planejamento de ações que também pode ser utilizada, né, como plano de ação no PGR. Inclusive, o plano de ações que foi disponibilizado para vocês, o modelo de plano de ações, né, ele foi adaptado do 5W2H.
Então, o que é o 5W2H? Então, são perguntas que você coloca estruturadas aí em colunas nessa tabela, como tem um exemplo para vocês aqui embaixo, né? E a partir dessas perguntas você vai estruturando as ações, contemplando aí vários requisitos que são importantes, né, para o planejamento das ações, para o acompanhamento da implementação dessas ações. Então, o que significa o 5W? 5W porque são 5 perguntas, né? Começam com W. Então, a gente tem o what, que é o que vai ser feito, qual é a ação, né? O why, por que você vai fazer essa ação, o when, quando você espera concluir essa ação, seria o prazo, né? O where seria onde, em que local essa ação será desenvolvida, né? E who, por quem? Quem vai fazer, quem vai desenvolver, implementar essa ação. Daí entra os dois Hs. Então eu tenho how much, que é quanto vai custar, né? Lembra que eu coloquei no nosso plano de ação uma coluna de investimento, né? Quanto vai custar, né? E o how, como? Como você vai fazer essa ação, como você vai implementar. Então me dá mais detalhes, como vai ser a implementação. Então você pode estruturar todo o seu plano de ações através de um 5W2H. Então é essa ferramenta que eu sugiro para vocês utilizarem no plano de ações. E agora é a hora da revisão. O que nós vimos de mais importante nessa aula? Então nós começamos essa aula vendo os requisitos para o plano de ação, parte integrante do PGR. Então nós vimos um modelo de plano de ação e nesse modelo nós temos ali a possibilidade de planejar as ações conforme a matriz de risco e tendo a possibilidade também, né, de adotar para essas ações um cronograma, né, para você fazer o seu planejamento. Todo esse plano de ação deve ser feito e deve estar atendendo aos requisitos da NR1 que falam sobre acompanhamento e implementação de medidas de ação. Então você não vai só colocar ações ali no seu plano. Você precisa planejar essas ações com um cronograma e checar quando você implementar essa ação. Para essa checagem, você deve fazer uma verificação no local de trabalho, se for necessário, fazer uma nova avaliação quantitativa para checar a intensidade e concentração desse agente, se ele foi reduzido para um nível aceitável, e tem que ter evidência disso também, de que essa ação realmente foi concluída e foi eficaz, o risco foi mitigado. Então a exposição do trabalhador agora está próximo ou num nível de risco, numa classificação de risco aceitável. Nós vimos também um exemplo de ferramenta que pode ser utilizada no plano de ações, que é o 5W2H. E nós finalizamos aqui a nossa aula 2, plano de ação, na nova NR1 no GRO e 5W2H. Muito obrigado pela atenção, espero que essa aula seja útil e até a próxima aula.